Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. O objetivo, né, desse comentário é levar sempre uma informação para uma irmã ou um irmão, né? Então, antes de começar o comentário de sábado, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, né, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar... peço a permissão a Deus, né? E também peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros por causa dos flagelos destruidores de Deus. Peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã e todos ali do Oriente Médio, né? Eu peço paz para todos os países do planeta Terra. Peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, né? Dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Perdão. O comentário de hoje, né, de sábado, é sobre o culto do lar, né? Mas antes de começarmos o comentário, vamos a dois comunicados. O primeiro comunicado é para irmã ou irmão que estiverem com dificuldade de abrir só na rede social os vídeos, a rede social do Facebook, no Messenger, só no Messenger, por gentileza, entrar na minha página ou na minha história, que ela está abrindo normalmente. Ou se não receber por e-mail, ou se não entrar no YouTube, né? Está abrindo normalmente. O outro comunicado é sobre o filme Nosso Lar 2, né? Ele levou 1.650.000 pessoas aos cinemas, né? E ele vai passar agora para streaming, né? Streaming da plataforma da Disney, né? Então, é esse comunicado. O outro comunicado também, que eles têm os projetos, né? A empresa lá tem os projetos da irmã Fox, que vai ser para o ano 2025, né? História de Emanuel, e Nosso Lar 3, 4, 5, né? E para o Nosso Lar 3, ele não tem ainda, ele só fez um comunicado, ele não tem ainda uma da onde será tirado, de qual livro que será do Chico Xavier, né? Que será colocado. Então ele ainda está pesquisando, né? Só para salientar, o filme Nosso Lar 2, a narrativa é desse livro aqui, Hoje Mensageiro, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então vamos ao comentário de sábado. Então o comentário de sábado, o comentário de hoje, é sobre o culto do lar, né? O culto do lar, ele foi praticado pela primeira vez na casa de Simão Pedro, o pescador, né? Pelo Mestre de Jesus de Nazaré, que durou 60 noites. O culto do lar, ele vai atrair espíritos evoluídos para o lar, e esses espíritos evoluídos vão deixar vibrações positivas no lar. Então, para manter essas vibrações, o primeiro passo é praticar o culto do lar. Segundo é praticar causas nobres, positivas. Terceiro é pensamentos vigiados. Então, qualquer probleminha que a gente tem, negatividade, fazer uma prece. Então, esse conjunto da obra que vai vibrar dentro do lar também, né?
Então vai preservar essas vibrações dentro do lar, através do culto do lar. Outro fato também que tem que falar, vou falar o quê? Já contei o histórico, né? Tem a estrutura do culto do lar, né? E tem o passo a passo que eu vou explicar aqui. Então não vou fazer o culto lá, só vou explicar, né? A estrutura do culto do lar, a gente tem que escolher um dia, um horário, né? E o horário tem que ser nesse tempo. Tem que ser nesse tempo de mínimo é 15 minutos, tá? E aí vem 30, 1 hora e 2 horas é o tempo máximo, né? Então esse é o tempo. A outra estrutura dele é escolher um evangelho, né? Eu geralmente eu trabalho com esse, eu sugiro, mas cada um bota o evangelho que quiser. Eu sugiro o evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec, né? Então aí a gente pega o evangelho, vai fazendo uma leitura de uma página, né? Essa estrutura, né? A leitura, né, do evangelho de uma página, que aí cada um escolhe, aí ele tem que ser na sequência. Então tudo, um dia é uma página, e no outro dia é outra página. E aí a outra estrutura é fazer a interpretação do texto lido. Então eu li o texto, né? Aí eu vou fazer uma interpretação, eu vou falar sobre o tema. Aí a gente vai dividir, né, essa estrutura no tempo que eu vou explicar depois. O tempo escolhido de cada um, né? Então, eu passei na interpretação do texto lido. Aí eu vou falar sobre a água fluidificada, né? A água fluidificada, ela não é o único item, né, da estrutura do culto lá, que ela não é obrigatória a fazer. Faz quem quer. Ou faz ela, ou coloca um copo ali com água, né, e deixa lá. Ou quem sabe fazer a fluidificação, faz a fluidificação, né? Ou a pessoa pode tomar água fluidificada fora do culto do lar, porque é menos um tempo, né? Quem tem família grande, né? Aí é menos um tempo, né? Para você trabalhar esse culto do lar. E o culto do lar, a outra estrutura é a prece final. Aí faz uma prece, né? Com o tempo também. O culto do lar, ele tem que ser em voz alta, porque os espíritos vão lá, né? Vão estar no culto do lar naquele momento. E eles trazem espíritos, né, para visitar o culto lá. Então vou citar um exemplo aqui. Paulo de Tarso, ele trabalhava no culto do lar lá em Petrópolis, né? Então a função do Paulo de Tarso é levar espíritos que foram políticos, né, que se meteram em corrupção, ou empresários que se meteram em corrupção. Ele levava para lá para doutrinar. Só que, dependendo do espírito, quando o espírito faz a desassimilação da matéria e vai para o mundo espiritual, dependendo do grau evolutivo dele, ele não trabalha por pensamento, ele não entende o pensamento. Mesmo ele sendo espírito, ele não entende o pensamento. Então, ele ainda ele trabalha aquela forma que ele, como tinha antes, como encarnado. Então, ele vai entender o quê? Ele vai entender aquilo que a pessoa fala, né? Então, por isso que o culto do lar, ele não pode ser em voz alta, em voz baixa, né? Ou só de pensamento. Tem que ser em voz alta
Para quê? Para aqueles espíritos que ainda não conseguem entender o pensamento, ele ouça o que está sendo falado. Então, o Paulo de Tarso, a função dele é levar esses espíritos que foram políticos, corruptos, empresários corruptos, para lá para ser doutrinado. Porque eles não foram evangelizados quando estavam encarnados. Entendeu? Então, eles não foram doutrinados. Por isso que eles ficaram na baixa moral, praticando corrupção, praticando atos errados. Né? Então, esses espíritos necessitam disso. Né? Entender mais o Evangelho. E aí, então, por isso tem que fazer em voz alta, né? Agora, eu vou falar o passo a passo do culto do lar. Então, o culto do lar, outro detalhe, só outra observação, o culto do lar não importa a escola religiosa de cada um. Cada um pode ter a sua escola religiosa e fazer o culto do lar dentro do seu lar, né? E o culto do lar é para ser feito dentro do lar. Então, se eu convido alguma pessoa para assistir o meu culto do lar, é para que ele aprenda a fazer o culto do lar e depois ele vai praticar o culto do lar dele na residência dele. Né? Essa outra observação. Então, agora eu vou falar do passo a passo. Então, eu já sei que eu tenho que fazer, escolher um dia. Eu posso fazer todos os dias se eu quiser, mas tem que se fazer naquele horário. Eu, por exemplo, faço 6 vezes por semana, que vai de sexta a quarta, e na quinta-feira, como eu trabalhava no passe, né, então eu não tinha muito tempo no horário, mas com essa pandemia eu estou gravando os vídeos, né, então eu boto os vídeos nesse horário, então para mim é mais fácil. Então eu faço 6 dias, né, de sexta a quarta, e na quinta eu gravo os vídeos, né, mais ou menos no horário que eu faço o culto do lar, né? Então a gente tem que escolher um dia ou mais do que um dia, vai ficar a critério de cada um, mas tem que ser sempre no mesmo horário, né? E uma observação, uma pessoa que por um acaso, né, não pode fazer naquele dia, porque ela teve que viajar e no local ela não pode fazer, ou ela está na rua, né, mas aí ela achava que o compromisso dela na rua dava tempo de chegar, não tem problema, né? Se ela está na rua, ela vai fazer uma prece, né, silenciosa, e, né, através dessa prece avisando que ela não pode ir, ela não vai. Pronto, aí ela vai no outro dia, que é o dia certo dela fazer. De viajar, ela não vai viajar na hora, né? Então ela vai viajar antes, só se ela tiver uma viagem assim que é inesperada, mas ela vai se programar para essa viagem. Então, se ela tem que fazer uma viagem, ela fala, então, antes dela viajar, no culto lá, ela fala assim, olha, eu vou ficar tais dias fora porque eu estou viajando e tal, né? Ou senão eu vou fazer no local, mas geralmente as pessoas que vão viajar não fazem no local, né? Então avisa que não vai fazer tais dias que ela está viajando. Então, muito bem, eu escolhi um dia, um horário, né? Aí eu vou falar aqui, eu vou pegar um horário, mais ou menos o que eu faço, tá? Eu faço para me fazer mais rápido, que eu faço mais dias, de 15 minutos, né? Então eu vou dividir esse meu tempo de 15 minutos, né, na estrutura. Então eu vou começar, vamos supor, a hora, não importa a hora, né, seja de madrugada, seja de manhã, tarde, à noite, a hora que se encaixe para uma pessoa ou para a família toda. Outra observação, cada um pode fazer o culto do lar sozinho, se quiser fazer, se mora sozinho, ou se a família não quer acompanhar, fazer sozinho, ou fazer junto com a família. Então, né, fica a critério de cada um. Então eu escolhi um dia, tem um horário, né, vou botar aí um horário como exemplo, 6h30,
Só que o meu tempo vai ser de 15 minutos, eu tenho que dividir esse tempo. Então, eu vou começar a prece inicial com 1 minuto, uma prece curta. Vou começar a leitura do Evangelho, uma página, eu vou botar 5 minutos. E vou botar a interpretação do texto, eu vou botar 8 minutos. Então eu já tenho 14 minutos. Como eu não vou fazer a fluidificação da água, eu não vou botar meu tempo na fluidificação da água. Eu vou botar esse 1 minuto na prece final. Então, atingir meus 15 minutos. Então eu faço prece inicial 1 minuto, leitura do Evangelho 5 minutos, interpretação do texto 8 minutos e a prece final 1 minuto. Eu tenho 15 minutos, né? Vamos supor que eu gastei menos, a minha leitura não foi de 5 minutos, foi de 3 minutos, né? Por exemplo, ou 4 minutos. Eu vou pegar esse meu tempo que sobrou de 1 ou 2 minutos, eu vou jogar na minha interpretação. Se eu tinha uma interpretação de 8 minutos, eu vou ter 9 ou 10 minutos. Mas tudo no tempo de 15 minutos, né? Então eu peguei um exemplo de 15, a pessoa pode botar de 30, de 1 hora, o máximo que é 2 horas. Então eu peguei aqui só como exemplo o de 15 minutos. Então tá aí o culto do lar, né? Então a informação que eu tinha para trazer sobre o culto do lar é essa, né? Eu não vou fazer, eu tenho um vídeo, né? Eu tenho um vídeo que eu falo, que eu gravei, né? Eu fazendo o meu culto do lar, né? Tá aí no YouTube. O próximo, né? Eu não tenho mais nada para falar sobre o culto lá. O próximo comentário de sábado vai ser sobre o Evangelho, né? Nós temos vários evangelhos, né? Mas o evangelho mais perfeito, né, é o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, né? Por quê? Porque ele combina com as leis do universo, que é com as leis de Deus. Ele respeita na íntegra. Por isso que ele é mais completo, né? E por isso que ele se torna mais difícil da gente praticar, porque nós vivemos na porta larga. É mais fácil viver na porta larga do que ficar na porta estreita, né? E aí as pessoas, né, não praticam muito o Evangelho, né? Eu estudo, né, dois evangelhos, né? É o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que é esse aqui, né? Autor Allan Kardec. E tem esse outro evangelho aqui também, que eu estudo também todos os dias. Eu estudo todos os dias. Esses 2 evangelhos aqui. Ramatiz, o Evangelho é a Luz do Cosmo, né? Que são do Ercílio Mais, né? Pergunta e resposta entre Ercílio Mais e Ramatiz. Do médio, né? Ercílio Mais e Ramatiz. Então, o Evangelho é isso. É colocar a prática, né? Das leis de Deus. O que é o problema? A porta larga nos coloca, quer nos colocar acima das leis de Deus. E não está. Quer ver? Utilizar termos obscenos, ficar gritando, isso é contra as leis de Deus, né? Eu estou pegando pequenos detalhes, e tem uns grandes que é piores ainda. Fazer alimentação inadequada está fora das leis de Deus, por isso que as pessoas ficam doentes. Tem uma só sobre o consumo de carne. O consumo de carne, ela provoca 90% das doenças. Câncer, diabetes, né? Por quê? Está acima das leis de Deus. Mas a maioria da humanidade prefere ficar na porta larga, né?
Então, a maioria da humanidade prefere ficar em festa, em bares até de madrugada, mas não fica em casa fazendo prece nesse período. Tem preguiça. Entendeu? Então, toda essa questão, porque nós estamos aqui não passando de férias, aqui no planeta Terra encarnado. Nós estamos aqui para evoluir. E nós temos que evoluir pelas leis de Deus, não por porta larga, né? E aí vai ter conflito com problemas para a gente. Então, essa informação que eu vou trazer sobre o Evangelho, né? Que eu vou trazer sobre o Evangelho e mais alguma coisa. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o comentário de sábado. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo foi atingido, de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.